Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Cíntia e no vídeo de hoje eu vou dar algumas dicas para acabar com a procrastinação. O ano começou, não tem uma semana, e como ano passado todo mundo procrastinou um pouco, eu vim trazer dicas para vocês. Foram dicas que me ajudaram, então eu só trouxe as dicas que realmente valem a pena, que funcionou comigo, porque ano passado eu procrastinei muito. Eu comprei cursos que no fim eu acabei quase não fazendo. Então eu fui atrás de dicas para poder sair dessa procrastinação que eu estava, para me ajudar. Eu consegui concluir a maioria dos cursos que eu comprei, então eu trouxe para vocês algumas dicas que funcionaram comigo. Mas antes, não se esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like, compartilhe o vídeo com seus amigos, vamos tirar essa procrastinação da gente. A primeira coisa para sair da procrastinação é você criar uma lista e estabelecer metas. Então, o que eu fiz? Eu anotei, fiz listas de tudo que eu precisava fazer. Eu fiz primeiro mensal, semanal e depois durante o dia. Para não ficar tão pesado. Se você faz uma lista com coisas absurdas, você não vai conseguir sair da procrastinação. Então, faça listas semanais e depois você separa tudo que você precisa fazer durante aquele dia e cria uma lista para aquele dia, para você fazer. Faça uma rotina. A rotina é a melhor coisa que você tem para poder sair da procrastinação. Eu fiz a minha rotina aqui, tenho o que eu preciso fazer durante o dia. E essa lista me ajudou bastante. Eu coloquei os horários que eu precisava fazer determinada coisa. Uma segunda dica que me ajudou muito foi fazer uma coisa tão pequena, uma meta tão pequena que eu conseguia fazer rápido. Então, a primeira coisa que eu fiz foi isso, foi fazer uma meta que eu precisava, mas tão pequena, tão insignificante praticamente, que eu consegui fazer essa meta. Então, quando você consegue fazer uma coisa, te dá um ânimo, te renova, e aí você consegue fazer as metas que você precisa, as mais difíceis. Para as pessoas que têm depressão, por exemplo, é muito difícil vencer a procrastinação. Então, eu seguia essas dicas, na época que eu estava em crise, foram o que mais me ajudou. Então, começa sempre pondo uma meta bem pequena que você possa fazer. Eu vou dar um exemplo de uma coisa bem simples. Trocar o lençol da cama. É uma coisa tão simples e tão fácil que você vai ficar motivada para fazer as outras coisas. Outro exemplo de uma coisa bem simples é dar água para as plantas. Então, é uma coisa tão simples que você faz e acaba te motivando para você fazer as demais coisas no decorrer do seu dia. Então, eu tenho sim uma rotina. Eu tive que fazer essa rotina porque como eu comecei a trabalhar em casa, eu precisei ter uma rotina. Então, eu criei essa rotina, eu fiz metas. Primeiro eu fiz metas aleatórias, coloquei tudo que eu preciso fazer num papel e depois eu fui separando para ver como que eu podia arrumar e organizar e deixar tudo pronto. Então eu tenho sim sempre uma rotina. Não que eu siga todo dia essa mesma rotina, mas já é uma base das coisas que eu preciso fazer. O legal de você fazer essa lista, você pode criar a lista um dia antes e colocar tudo que você precisa fazer no dia seguinte. Quando você faz isso, você sabe o que você precisa fazer, quais são as coisas que você precisa fazer no dia, e aí você consegue vencer essa procrastinação, consegue ter uma meta, consegue ser mais produtivo. Outra dica que me ajudou muito a sair da procrastinação foi fazer uma coisa de cada vez. Eu tinha mania de
quando eu precisava fazer alguma coisa, fazer todas as coisas no mesmo tempo. Tipo, 2, 3 coisas no mesmo tempo. E aí no final eu acabava que eu não fazia nenhuma. Eu comecei a fazer uma coisa de cada vez. Por exemplo, eu começava respondendo os e-mails que eu precisava. Eu não saía dali até eu terminar de responder os e-mails. Depois que eu finalizei, a minha próxima tarefa era fazer o curso. Eu estou fazendo o curso de inglês, por exemplo. Então eu ficava, se eu deixei reservado 1 hora para fazer aquele curso, eu fazia 1 hora aquele curso, prestando atenção, anotando as dicas, anotando tudo que eu precisava do curso, eu me dedicava apenas para aquela tarefa. Então com isso você consegue pôr as metas, cumprir a sua agenda e vencer essa procrastinação, ser mais produtivo, ser mais eficiente, ter mais tempo para você. Uma outra coisa que me ajudou bastante foi depois que eu fiz aquela meta tão banal, eu colocar as metas mais difíceis. Então, as coisas mais difíceis para eu fazer. Então, eu já estava motivada, eu já fazia as coisas mais difíceis primeiro e depois eu ficava para fazer as tarefas mais simples, as metas mais simples durante o dia. Então, isso foi me motivando muito para vencer essa procrastinação. Eu fazia uma tarefa banal, depois eu fazia as tarefas mais difíceis, as minhas metas mais complicadas, e depois eu fazia as metas médias e depois as mais fáceis. Então, essa rotina que eu acabei fazendo me levou a sair da procrastinação. Gente, essas dicas que eu tô dando foram dicas que funcionaram comigo, tá? É um exemplo que eu estou dando. Tem outras diversas dicas para poder vencer a procrastinação. Nós falamos tanto de procrastinar, mas afinal, o que é procrastinação, né? Procrastinar é sempre deixar o que a gente precisa fazer para mais tarde ou para amanhã, mas acaba que no final esse amanhã nunca chega e a gente acaba não fazendo o que precisava. Então, eu só dou essas dicas principalmente para quem tem, por exemplo, depressão, ansiedade. Foram dicas que me ajudaram, como eu falo sempre nos vídeos, eu sempre conto a minha história aqui, que eu tenho ansiedade, já tive depressão, e foram coisas que me ajudaram muito. Então, eu sempre venho aqui para ajudar vocês. Essa dica foi uma das que mais me ajudou a sair da procrastinação, que foi desativar as notificações das minhas redes sociais. Então, toda vez que o meu celular apitava que tinha uma notificação, eu ia ver. E aí, vocês sabem, né? Fica na rede social, fica no Instagram, fica no Facebook e você acaba perdendo muito do seu tempo porque você quer ver as coisas, você quer ver as novidades, você quer ver as brigas dos famosos, enfim, tudo. E você acaba perdendo um bom tempo nas redes sociais. Então eu desativei todas as notificações que não eram importantes, eu só deixei ativadas as notificações que eu preciso mesmo. E com isso eu não fico prestando tanta atenção no que não é necessário. Eu olho sim as minhas redes sociais, eu vejo as coisas, mas no momento que eu determinei para fazer aquilo. Então eu tenho mais tempo para ser produtiva. Se você não quiser desativar as notificações das suas redes sociais, enquanto você estiver fazendo a sua tarefa que você determinou, deixa seu celular longe. Assim você não escuta as notificações e faz o que você precisava fazer. Essa dica me ajudou bastante, que foi, se você tem uma tarefa grande, separe ela em tarefas menores. Assim você vai cumprindo ela e a hora que você vê, você já cumpriu a tarefa inteira. Muitas vezes a gente precisa cumprir tarefas grandes e acaba desmotivando. Você olha aquela tarefa, aquela meta e fala, não vou fazer. Então, um exemplo, limpar a casa. Gente, quem tem casa grande, ou até mesmo casa pequena, não precisa. Um dia que você pega para fazer uma boa limpeza, por exemplo, você perde o dia inteiro. Então isso você acaba te desmotivando. Então o que eu fiz? Eu dividi, cada dia eu limpo um cômodo da minha casa. Então com isso não fica pesado, eu consigo fazer diversas tarefas durante o dia e eu não perco meu dia inteiro fazendo apenas uma coisa.
Gente, isso é só um exemplo que eu dou, tem diversos outros exemplos, tá? Eu só dou exemplos para ficar mais claro para vocês. Cada pessoa tem o seu ponto de vista, cada pessoa tem as suas tarefas, cada pessoa precisa fazer o que ela precisa. Então eu só dou alguns exemplos para ficar mais lúdico para vocês. Uma outra dica que eu dou, e que aconteceu diversas vezes comigo e me ajudou muito, foi bater aquele desânimo, você não conseguir fazer aquela meta. Gente, não desanima. Vai acontecer sim, não vou falar que não vai, porque acontece, nós somos humanos, temos falhas, temos erros, então pode acontecer de você ficar desanimado, de você não conseguir fazer o que estava planejado para aquele dia. Gente, não tem problema. Coloca para outro dia, se motive. Não adianta você também ficar se forçando a fazer aquela coisa e acabar no dia desmotivado, triste, chateado. Então nunca desanime. Essa dica é para a hora que bater aquele desânimo no meio da tarde, que você precisa fazer alguma coisa, assista um vídeo motivacional. Gente, ajuda bastante. Por exemplo, você colocou na sua meta do seu dia que você precisa arrumar o seu guarda-roupa porque está uma bagunça. Mas bateu aquela preguiça e não deu aquela vontade de arrumar o guarda-roupa. Então assista um vídeo motivacional de alguém arrumando o guarda-roupa, fazendo aquela organização perfeita. Você vai ver como isso, no fim das contas, vai te motivar e você vai conseguir fazer aquelas metas, vai conseguir cumprir as metas. Um outro exemplo você colocou no começo do ano, fez as suas metas para o ano inteiro. E você colocou que você precisava ler um livro por mês. Ou que você, naquele mês, ia ler determinado livro. E o mês está passando e aquele livro está sendo deixado de lado. Assista um vídeo onde alguém conte o enredo daquela história para você se motivar. Você vai ficar tão curioso em saber a história que você vai ler. Essa do livro eu faço bastante. Eu sou muito curiosa para livro, eu adoro ler, mas eu tenho um ritual para ler o livro. Sempre que eu vou ler um livro, eu sempre leio a última página do livro antes de começar a ler. E no final, o que eu li é outra coisa muito legal. Eu sempre tenho essa rotina para ler livro. E outra coisa, eu adoro um spoiler de livro. Então eu sempre procuro alguém que dá algum spoiler do livro para eu ir atrás e continuar lendo até chegar naquele momento que eu vi o determinado do spoiler. É estranho, mas é uma coisa que me motiva muito a ler, a saber da história, então isso eu leio vários e vários livros. Essas foram as dicas de hoje, foram as dicas que me ajudaram a sair da procrastinação, a conseguir cumprir as minhas tarefas, as minhas metas, não só durante o meu dia, mas durante o ano inteiro. Como até mais da metade do ano passado eu procrastinei muito com as coisas, essas dicas me ajudaram bastante a cumprir todas essas metas que eu tinha, essas vontades que eu tinha de fazer. Deixa aqui embaixo nos comentários se tem alguma outra dica que te ajudou a sair dessa procrastinação, se alguma dessas dicas você usa. Então, esse foi o nosso vídeo de hoje para acabar de vez com essa procrastinação. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!